Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida e hoje Ele possa abrir o teu entendimento para compreender a luz do Evangelho. O tema de hoje está relacionado com o Evangelho na carta aos Colossenses. Não sei se você já ouviu alguma vez o Evangelho pregado a partir desta carta. Normalmente, quando você fala do Evangelho, pensa-se no livro de Romanos, no livro de Gálatas, eventualmente as cartas a João. Ou ainda Isaías, por exemplo, Isaías 53, é muito comentado. Mas pouco se fala sobre os Colossenses. Eu mesmo nunca ouvi. E não porque nós queiramos trazer novidade. A Bíblia está escrita há mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, pelo menos no Novo Testamento. Mas há tesouros ali que precisam ser revelados. Essa é a ideia. E eu tenho certeza de que Deus tem algo para falar com você nesta ocasião. Mas antes disso, nós vamos fazer o que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ali o Senhor apresenta o sistema que Ele deu por meio das palavras. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. A casa do tesouro, essa expressão na Bíblia, ela se refere à obra do Senhor, aquela que realmente entrega o verdadeiro evangelho em toda a nação, em toda a língua, em todos os povos da terra. Então o dízimo não é feito para agradar aqueles que administram, nem para encher o bolso daqueles que têm a oportunidade de manuseá-lo. Pelo contrário, ele deve abastecer os campos longínquos, onde estão pessoas arriscando as suas vidas pelo Evangelho, levando a palavra do Senhor. O que é que nós fazemos? O ministério divide as atividades entre atividades efetivas em campo e atividades de apoio. Como atividade de apoio, nós temos a confecção de materiais evangelísticos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns folhetos. Esse aqui que fala do ano da volta de Jesus, do jubileu, muito bom. Esse aqui que retrata a vida cristã no comparativo que Paulo fez com a maratona. Esse, por exemplo, que fala como recomeçar a vida, cada vez esse vai ter mais apelo, porque muitas pessoas têm passado por esse tipo de experiência. Perdem muito ou tudo e têm que recomeçar. O importante é nós entendermos o plano de Deus no contexto das nossas vidas. Além desse, nós temos vários outros materiais, são mais de 10 títulos. Além disso, temos guias de estudo bíblico, todos eles foram ideados, foram produzidos e estão disponíveis de forma gratuita para quem quiser fazer o seu evangelismo, e também estão nas mãos dos obreiros que estão realizando os trabalhos. Além disso, nós temos o programa da Escola Bíblica, que também foi concebido, as lições foram diagramadas e estão disponíveis de forma gratuita via PDF. Você que tem interesse, solicite pelo WhatsApp, daqui a pouco eu dou o número. Você vai solicitar, nós vamos mandar para você. Se você quiser ter todo o programa na mão, você vai ter, não tem custo nenhum. Então, o foco do ministério é poder produzir esses materiais de apoio. Além disso, no site também nós temos a versão eletrônica dos guias de estudo e temos também um estudo especial de todo o livro do Apocalipse, ilustrado em forma de quadrinhos, bastante didático para que as pessoas possam compreender. Esse material levou 4 anos para ser construído. E além disso, a obra avança. Nós estamos finalizando a construção da igreja sede aqui em Curitiba, na rua Frei Lívio Paniza, número 530. Eu sempre anunciei como Campo Comprido, mas descobri na semana passada pela plaquinha, né? Um dos irmãos corretamente me corrigiu. Está ali já para o início da cidade industrial. Então é final do Campo Comprido, início da SIC, conhecida como SIC aqui, próximo ao terminal do Campo Comprido. Então, além desse projeto, nós temos também o projeto de evangelismo do Atlântico, onde vários países já estão sendo alcançados, as cidades litorâneas estão sendo advertidas com uma mensagem específica, e há muitos irmãos engajados nesse trabalho. Há irmãos aqui na Igreja 7, há irmãos também em outros estados, e há irmãos em outros países que estão engajados neste projeto. Todos estes projetos demandam recursos,
e por isso estamos aplicando aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias 3, verso 10. Você que é dizimista e ofertante, quer verificar como está sendo a administração dos recursos que entram ao ministério, solicite o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas. Ele é fechado mês a mês, é um relatório que deve bater com o contábil, para que haja transparência na obra do Senhor e você possa nos auxiliar também. Eu não vivo da obra, sou dizimista e ofertante como você, e o nosso propósito é que a obra de Deus seja feita como Ele deseja. Amém? Vamos nos colocar em pé então, uma vez que já colocamos isso. Aqueles que se prepararam aqui na Igreja 7 poderão fazer a sua devolução. E você que está longe pode pedir pelo WhatsApp como fazer a entrega. Após o louvor eu vou passar o número para você, ok? Vamos cantar o hino 104 da coletânea, Meu Melhor Momento. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Porque o Senhor tem abençoado o teu povo. Amém. Tem cuidado de cada um de nós. E aqui estamos em boas condições, sendo que o seu povo apresenta na salva aquelas pequenas contribuições, mas são o tributo de gratidão pelo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Pedimos ao Senhor que continues abençoando o teu povo, abrindo as portas, que todos os projetos honestos sejam abençoados. Pedimos, Senhor, que continue também guiando aqueles que não estão aqui, estão longe da Igreja Sede, mas que também têm o coração voltado ao Senhor e entregaram as suas vidas e também voltaram-se para a tua obra. Pedimos a Deus que abençoe os campos missionários, aquelas pessoas que estão arriscando hoje as suas vidas, dedicando o seu tempo, empregando o seu capital humano, seus talentos no avanço da tua obra. Que todo o Senhor tenham os seus esforços abençoados e auxiliados pelos teus santos anjos. E que muitas almas neste mundo todo possam ser alcançadas de toda nação, tribo, língua e povo. Abençoa-nos agora no estudo da palavra. Venhas falar conosco. Toque também aqueles que estão assistindo, onde quer que estejam.
e seja o Senhor a ganhar as almas. Amém. Que o Teu Espírito fale fundamente aos corações. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como disse antes, vou anunciar para você que nos acompanha nosso número de WhatsApp. Se Deus tem tocado o teu coração e você entende que é para este ministério que você deve encaminhar os dízimos e ofertas, você pode entrar em contato e saber como fazer. O número para quem está fora do Brasil inicia-se com 55. Quem está no Brasil, 41 99509 8425. Este é o mesmo número para quem também deseja fazer os pedidos de oração, para que possamos interceder em teu favor, ou em favor de alguém. Pode haver um doente na família, alguém que esteja também precisando de orações para levantar-se espiritualmente, está enfrentando lutas, está atribulado, enfim, Deus é Pai e Deus opera através do pedido da sua igreja, e nós estamos aqui dispostos a interceder em teu favor. Não que alguém substitua Jesus. O intercessor, do ponto de vista da salvação humana, é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor nos aconselha, na Epístola de Tiago, capítulo 5, a orar pelos que estão enfermos, por aqueles que estão atribulados. É neste sentido que faço apelo a você. Agora sim, nós vamos dar início à mensagem. Como disse há pouco, a mensagem fala sobre o Evangelho em Colossenses. Convido os irmãos para abrirem na carta aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos iniciar a meditação no verso 13. Ali o Senhor, através de Paulo, falando do que Deus fez, apresenta o seguinte: Ele, entendam, Deus, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu paro por aqui por enquanto, para que nós possamos refletir nestes dois versos. Então a história começa com o que Deus faz. Foi Ele quem fez. Ele nos tirou. Tirou do quê? Da potestade. A potestade é sinônimo de poder. A potestade das trevas. O texto está falando no sentido espiritual. Quando a gente fala o poder das trevas, você deve entender o poder do diabo, o poder de Satanás, do inimigo de Deus. Ele nos tirou do poder de Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É como se nós, para visualizar, tivéssemos o seguinte: aqui está o quadrado de Satanás. É o quadrado vermelho, símbolo do pecado. E aqui está o quadrado de Cristo, azul, símbolo da justiça, da sua lei. E aí as pessoas estavam aqui. Só os íconezinhos, certo? Então, estando no quadrado vermelho, as pessoas estão na seguinte situação: no poder das trevas, dito de outra forma, cativas do pecado. No lado azul, nós temos o reino do Filho, que é Cristo, o reino de Cristo. Em contraste com o cativo do pecado, aqui as pessoas estarão o quê? Libertas do pecado. Aí o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: que Deus, Ele providenciou
com que nós não estivéssemos mais aqui e agora nós fôssemos transportados para o reino do Filho. Quem operou aqui? Deus. O homem não consegue transpor esta barreira. Ele nos transportou para o reino do Filho. Verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o sangue de Jesus foi aquele que operou o milagre. Aqui nós temos, portanto, a cruz. A cruz é que abre o portal. E o meio foi o sangue de Jesus. O que o sangue tem a ver? Abram lá em Levítico, capítulo 17, versículo 10. Levítico 17, versículo, eu falei 10, mas eu vou corrigir aqui, é 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Deus ordenou que eles sacrificassem animais. Os animais eram representantes de Jesus. João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João fez essa correlação. Olha, o animal que vocês sacrificam representa Jesus. Agora diz que o sangue, ele era a alma da carne. Outras traduções dizem a vida. Então quando é derramado o sangue, na verdade, é derramada a vida. Jesus entregou a sua vida em lugar da nossa. O salário do pecado é o quê? A morte. Está em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. A recompensa pelo crime é a morte. No caso, o crime contra Deus é a desobediência à sua lei. Se fosse o crime aqui na terra, seria a desobediência à lei dos homens, correto? Mas é a desobediência aos 10 mandamentos de Deus. Esse é o crime. A pena dele é morte. As pessoas ficam cativas de Satanás porque elas cometem esse crime. Então elas ficam nesse quadrado vermelho, cativas do pecado. Alguns estão satisfeitos aqui. Não tem nenhuma intenção de sair desse quadrado. Outros não estão satisfeitos, eles querem ser libertos deste quadrado e querem sair para o reino de Cristo. Alguns tentam fazer isso pelos seus próprios esforços, mas nós conseguimos enxergar aqui que quem nos transporta de um quadrado para o outro é Deus. O homem não consegue. Então, a obra da salvação é de Deus. Então começa com o ser humano se entregando nas mãos de Deus. Aí a primeira coisa que pode nos levar à reflexão: você já se colocou nas mãos do Senhor? Você colocou a tua vida nas mãos do Senhor? Porque é dessa forma que o Senhor pode te levar para o reino de Cristo. E como é que você coloca a sua vida nas mãos do Senhor? Ora, a ponte é feita pela vida de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário. Você aceita o Senhor Jesus como aquele que substitui você? Como aquele que paga pelos teus erros, pelos teus crimes? A morte de Jesus pagou pelos crimes do mundo, mas muitas pessoas não aceitam isso. É preciso que eu aceite isso para a minha vida. E você recebeu?
Porque quando você aceita, então no versículo 14, aqui de Colossenses, capítulo 1, foi o que nós lemos antes, ele diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Remissão significa o quê? Vamos retirar, perdoar, apagar, lançar fora. Deixar a tua ficha limpa. A gente fala de ficha, né? O preso tem ficha suja. Mas então a ficha pode ficar limpa de novo. E essa transferência de um quadrado para outro, ela envolve poder. Porque nós estávamos retidos pelo poder de Satanás, é o poder das trevas. Esse poder que mantém as pessoas nesse quadrado é o mesmo poder que faz o viciado continuar viciado na droga. E é interessante que o diabo está agindo com tanta astúcia que tem gente declarando que, por exemplo, vício em determinada droga, ele é incurável. Quer dizer, você está aqui nesse quadrado cativo e nunca vai sair. Não existe cura. Ah, mas aí é a ciência, então o homem fica raciocinando e entendendo que ele não pode sair daqui. Mas o que faltou para esses homens que chegaram a esta conclusão é entender o que a Bíblia fala. A Bíblia mostra que pelo poder de Deus, qualquer pessoa, ela pode estar nessa extremidade aqui do quadrado, ela pode ser liberta e ser colocada aqui no reino de Cristo. Porque o poder de Deus não está limitado. Agora, como é que isso acontece? Nós voltando para Colossenses capítulo 1, no versículo 20, ele coloca assim, nós estávamos no 14, aí ele faz todo o interlúdio, que eu não vou ler agora para não perder o fio, e aí ele volta ao fio de raciocínio no verso 20. Colossenses 1, versículo 20, diz, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então ele continua falando da obra de Deus. Deus fez paz. Existia inimizade entre nós e Deus. Na medida em que o homem desobedece os 10 mandamentos, ele não está de acordo com Deus e com a sua vontade. Então eles estão em inimizade neste sentido. E aí o que faz? Bom, Deus tomou uma iniciativa de fazer a paz conosco. Como? Ele não pode simplesmente dizer, não, eu sei que você é errado mesmo, sabe? Eu sei que você é fraco, eu entendi, poxa, o lugar onde você nasceu, onde você cresceu, o teu ambiente, tudo isso formou você, e agora você é isso. Então eu sei que você não vai mudar, mas eu te acolho do mesmo jeito. Não foi assim. Não foi assim. Deus sabe que a sua lei é certa. O erro não está na lei. Tem gente que questiona sempre a lei, né? Quando a lei não o favorece, então vamos mudar a lei. Para isso existe o legislativo. Aí é aquela guerra lá na Câmara, certo? Mas no plano de Deus não é assim. A lei de Deus é perfeita. Não existe legislativo para mudar a lei de Deus. Não existe essa tal corte. Não há um governo tripartite, né? Lá no universo, dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Ora, lá o governo é central, é único. Deus é o legislador. A legislação é a expressão da sua vontade. São os 10 mandamentos, é a lei. Então esse é o legislativo, é ele, né? Quem é o executivo que governa o universo? É ele também.
Ele tem o cetro do poder ali junto com Jesus. E quem é o judiciário? Ele também, ele que vai julgar a todos com justiça. E só não fez ainda, porque ele está esperando se manifestar a obra de cada um, para ficar claro para o universo inteiro que o governo bom é o dele. O resto, tudo que se contrapõe ao dele é ruim e gera tristeza. Quando isso ficar claro, aí soa, por assim dizer, o gongo, Jesus vem e aí acabou-se a era do pecado. Enquanto isso não acaba, o evangelho permanece sendo pregado na terra. É o que está acontecendo hoje. E aí Deus propôs a paz. Como é que ele fez a paz então? Ele não aboliu a sua lei. A sua lei continua, por exemplo, continua sendo errado roubar. Ou alguém acha que foi autorizado? Foi autorizado roubar? Não. Mas está na lei de Deus, né? Então você vê que a lei está vigente. Matar também não foi autorizado. Adulterar, tampouco. Dar falso testemunho, menos ainda. Então, a lei continua tão vigente como sempre esteve. E as pessoas reconhecem isso e reconhecem que a lei é boa. Agora, acontece que para manter a sua lei era necessário alguém morrer. Por quê? Vamos lá, vamos construir rapidamente esse raciocínio aqui. O que é pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 3, versículo 4. Primeiro João 3, verso 4, o Senhor diz: qualquer que comete o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Para quem tem a Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada, vou ler de novo. Qualquer que comete o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora, quando a pessoa transgride a lei de Deus, o que acontece com ela? Ela cometeu o pecado. Aí vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 23, perdão. Romanos 6, verso 23. Por quê? Romanos, depois de Atos, Romanos capítulo 6, versículo 23. Por quê? O salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Então, para Deus fazer paz conosco, olha só o problema. Por quê? Ora, nós pecamos. Então, sentença de morte sobre todo mundo. Para aplicar a lei, todos têm que morrer. Então, não tem paz. Não tem reconciliação. Só tinha um jeito. Alguém tinha que morrer em nosso lugar. E aí jaz a base do plano da redenção. Jesus, o Filho de Deus, veio e morreu em nosso lugar. Substituiu a cada um de nós. E aí, quando nós aceitamos esse sacrifício, poxa, agora sim, Deus pode fazer paz conosco. Porque a lei foi satisfeita. A lei pedia a morte. E foi dada a morte que a lei queria. Não a minha, mas a do Filho. Ele me substituiu. Então, por meio de Jesus, Deus nos reconciliou com Ele. E não só isso, Deus garantiu a estabilidade do governo universal. Por isso que em Colossenses, ele fala que por meio de Jesus, ele reconciliou as coisas que estão na terra e as que estão nos céus. Os anjos também ficavam pensando, será que o diabo está certo? Será que o governo de Deus é o melhor mesmo? Ou o melhor é aquele que Satanás propôs? Governo sem lei. Anarquia. Tem gente hoje que ainda acha que a anarquia é melhor, certo? Por isso que Deus está deixando dar o tempo, para as pessoas conseguirem ver o resultado da anarquia. Né? Na anarquia, amor livre, agora não é nem amor livre, né? Agora é homossexualismo livre, certo?
Aí o que acontece? O que as pessoas não sabem, mas está até no livro de uns ímpios, chamado Protocolo dos Sábios de Sião, está no final do livro. Fala lá, qual é o objetivo de pregar a perversão sexual? Diminuir a força vital, diminuir a capacidade de aprendizado, debilitar o povo. Esse é o objetivo, caso pensado, de quem promove isso aí. Não estou falando de quem pratica. Quem pratica, às vezes, coitado, ele foi na onda, né? Nem sabe o porquê das coisas. Estou falando de quem promove de caso pensado. Tem gente que já planejou isso aí. Então, estou contando a consequência já, né? Para que você não entre nessa. Então, obviamente, se entrou, busque a Jesus para sair. Então, continuando. Aí em Colossenses capítulo 1, no versículo 21, o qual nós até já lemos, a gente só vai meditar agora, é dito assim que nós também, em outro tempo, nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras más. Como é que a gente entende a palavra estranho? A palavra estranho é o seguinte, sabe quando alguém vem falar com você de Bíblia, você fala, esse negócio aí de Bíblia, não está com... né? Ou não quero saber, ou não está com nada, ou não entendo nada, né? Mas para mim é algo estranho a minha realidade, é estranho ao meu cotidiano, é estranho ao meu modus vivendi, quer dizer, o meu modo de viver. E eu também era inimigo no entendimento por causa das minhas obras más. Quem está acostumado a fazer o mal, ele é inimigo das boas obras. Eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Quem já trabalhou com venda sabe muito bem disso. O que rola na venda? Desculpe falar assim. Rola o quê? Propina, corrupção, né? Engano, mentira. Porque qual que é a ideia? Na maioria dos casos, principalmente se o que se vende é de muito valor agregado, e o comprador então vê passar pela mão dele, por assim dizer, muito dinheiro, o que o comprador quer? Ele não quer deixar aquele dinheirão todo passar por ele sem ele se aproveitar, não é isso? Então ele pede, né, se fosse no inglês ele ia falar he will ask under the table, quer dizer, ele ia pedir por baixo da mesa, passa para cá $5.000 e a ordem de compra vai para lá, né? Ou então é aquela coisa, né? Poxa, mas olha, eu estou precisando de um carro, né, que ele não quebra aí no meio do caminho, que ele aguente andar na estrada de chão e tal. E você sabe que você está vendendo um carro baixinho assim, né, que logo vai pegar tudo embaixo ali, o amortecedor não vai aguentar. Ah, mas estou precisando vender. Não, esse carro pode ter certeza. Olha, tem 5 anos de garantia, não vai se incomodar com ele, né? Pode comprar de olho fechado, né? Realmente, feche bem o olho, depois não veja que o vendedor fugiu, né? Então, o que acontece? Eu engano, né? Ah, você vai vender um anúncio. Não, mas será que vai dar resultado? Não, fique tranquilo, tem 30 mil pessoas que leem meu jornal. Você sabe que a tiragem é 3 mil, né? Então, é justo isso aí? É certo? Não, mas é o comum, as pessoas fazem. Eu estou aqui exagerando? Ou isso é normal? Isso é considerado, inclusive, um comportamento normal. Ah, isso acontece sempre, se não for assim o negócio não acontece, tal. Pô, na verdade, estou dividindo um pouco o meu ganho com os outros, porque todo mundo tem que ganhar, o dinheiro tem que circular e tal. Olha, argumentos, existem N argumentos, certo? E aí, as pessoas são inimigas no entendimento. Por quê? Aí chega a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Seja honesto, fale a verdade. Ah, mas será que esse carro não vai me dar problema? Eu falo, olha, a estrada é de chão. Então eu vou te dizer o seguinte, se a estrada é de chão, esse carro é um carro baixo, eu não aconselho você a pegar ele. Eu sei que eu estou falando contra os meus interesses, mas é o melhor. Isso é o certo, né? Ser verdadeiro com a pessoa. Ah, mas esse jornal vai atingir 30 mil pessoas? Não vai, veja, a tiragem dele é 3 mil. Há uma estatística que fala que até 5 pessoas podem ler uma mesma publicação. Se você fizer, nós temos aqui uma possibilidade máxima de 15 mil dentro do jornal impresso, certo? Então, isso é o que eu estou te vendendo. O que eu estou te vendendo, efetivamente, eu vou entregar. E o preço é esse, ele efetivamente vale isso. Ora, isso é uma venda o quê? Honesta, justa. Ah, mas se for assim, eu não vou bater a meta, eu não vou vender. Bom, gente, aí é hora de entregar nas mãos do Senhor.
Eu sou ou não sou cristão? Ou eu sou cristão só na hora do oba-oba, daí a igreja para atrair as pessoas tem que ter a festa, né? Porque se for na base da honestidade, se for na base de fazer o que é direito, ninguém vem. É assim? Não pode. O certo é certo, nunca vai deixar de ser certo porque não é politicamente correto, né? Então, meus queridos irmãos, noutro tempo, via de regra, todo e qualquer ser humano, ele era estranho no entendimento. Sejam bem-vindos. Era estranho no entendimento. E por quê? Porque a gente estranha o comportamento, as decisões de quem é cristão. Não é assim? Eu lembro assim, às vezes eu falo com pessoas que passaram pela minha vida em outras ocasiões, às vezes na época da faculdade e tal. O que a pessoa sempre fala com você? Não, chegou o fim de semana, hora de tomar uma cerveja. É um comportamento compreendido como normal. Não, eu sou filho de Deus também, eu mereço ter um prazer, não é assim? As pessoas falam isso. Então é entendido como normal, não é entendido como nocivo. Porque a bebida alcoólica faz mal, porque ela vai prejudicar você, ela amanhã pode reduzir o teu tempo de vida, né? Ela pode trazer infelicidade para o teu lar. Se você ficar bêbado, dependendo da tua reação, você vai se arrepender do que fez. Não, nada disso é considerado, né? Aí chega na roda de amigos, tem lá 5 bebendo, um não bebe. Mas só você, cara. Tá estragando aqui, agora todo mundo vai ficar envergonhado por conta de você, né? Então, o que acontece? Como Colossenses 1:21 diz: noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Vontade de Deus está no quadrado azul, enquanto a vontade das pessoas e os seus costumes estão no quadrado vermelho. As pessoas estão debaixo do poder das trevas e às vezes voluntariamente cativas do pecado, enquanto que a proposta de Deus é que elas estejam libertas e dentro do quadrado do reino de Cristo. A pessoa se sente confortável aqui no quadrado vermelho até ela querer ir para o azul. Aí ela vai ver que não é tão simples. Aí é que ela vai perceber que ela é escrava, que ela é cativa. Alguns já viram o tal do filme Matrix, né? Já me contaram. Diz que as pessoas ficavam presas com correntes e tal, e não se davam conta de que estavam presas com correntes. Elas só se davam conta quando queriam sair, né? Hoje tem pessoas nos monitorando através do celular. O celular é o maior equipamento de espionagem que existe, né? E é o equipamento mais eficaz, mais eficiente. Eu estava numa reunião no ano passado com uma pessoa que tinha um aparelho bem moderno. E aí combinou-se assim verbalmente uma data de reunião. Olha, dia tal, horário tal, tal. Beleza. Aí a pessoa entrou no celular para colocar na agenda, né? Porque tinha agenda no celular. Aí de repente ele para e fala assim: gente, agora fiquei preocupado. Eu falei: por quê? Não, porque já está na minha agenda. O dia, o horário marcado e a reunião. Está escrito, reunião assim, assim, assim. Um iPhone que ele tinha. Interessante, né? E o pessoal luta, inclusive por conseguir um aparelho desse, porque é dos mais caros. E é um dos que mais vigia a gente. Né? Então, isso é só um exemplo físico, né? De como nós estamos sendo levados cativos de alguma forma. Por quê? Ora, não é só o diabo está instigando as pessoas a quererem saber não só quem nós somos, com quem nós nos relacionamos, quais são os nossos hábitos, quais são as nossas preferências de qualquer ordem, de qualquer natureza, até políticas, né? Para amanhã ou depois poderem saber o que fazer conosco. Bom, do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa, a pessoa está aqui se sentindo confortável até ela querer sair. Quando ela quer sair, ele vê que deixar de beber não é fácil. Deixar de fumar não é fácil. Deixar de adulterar não é fácil. E assim por diante. O pecado gera uma escravidão. Fez uma vez, vai querer fazer a segunda. E aí o que acontece? Deus olha para isso, mas Deus não está assim tão preocupado como o mundo está preocupado. Sabe por quê? Porque nele reside todo o poder. Deus pode libertar qualquer pessoa. Então o que Deus faz? Ele usa esse poder em nosso benefício. Em Colossenses 1, no versículo 21 diz: nós éramos inimigos no entendimento pelas nossas obras más.
mas agora ele nos reconciliou no corpo da carne de Jesus, pela morte de Jesus, para que, perante ele, nós sejamos apresentados de outra maneira, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Eu quero escrever essas palavras nos quadros, para nós podermos aqui fazer o comparativo. Então, no quadro vermelho, nós temos as más obras, tanto as politicamente corretas quanto as incorretas, tá? Porque as más obras são definidas pela lei de Deus. Tudo que não estiver de acordo com os 10 mandamentos é má obra. Até o falar dos outros. Parece uma coisa tão simples, né? Às vezes eu estou lá, não tem papo na mesa se não falar dos outros. Pois é, mas Deus não gosta, né? E aí, nós temos do outro lado estas características aqui, ó. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vamos entender isso aqui? Santos, o que é um santo? Esqueço eu acho, tá? Porque cada um tem a sua opinião sobre o que é ser santo. Tenho certeza. Se eu pedir aqui, cada um vai falar uma coisa diferente. Dificilmente dois vão falar a mesma coisa. A Bíblia define o que é santo. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 14, versículo 12, perdão, diz assim: assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, quando a gente fala de alguém ser santo, quer dizer que a pessoa está em harmonia ou obediência à lei de Deus. Certo? Então está aqui. Santos, obedientes à lei de Deus. Está aqui. Então ele sai de uma situação de más obras, ou seja, de desobediência, e entra, pelo poder de Deus, Deus transporta ele da situação de desobediência para a situação de obediência. Outra questão que acontece, irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Irrepreensível é o contrário de repreensível. Repreensível é alguém que merece ser repreendido. Que alguém chegue nele e fale assim, isso aí está errado. Certo? Então, irrepreensível é aquele que não precisa ser repreendido em nada. Por quê? Porque ele faz tudo certo. Então, faz o certo. Fazem o certo. Que está alinhado com o de cima, certo? É obediente à lei de Deus, faz o que é certo. Inculpáveis. Ora, inculpável que não tem culpa. Certo? Ninguém pode chegar e falar, você é culpado. Culpado do quê? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha que contraste. A proposta do Evangelho é fazer essa transição na nossa vida. Isso é um milagre. É o poder de Deus quem faz. Ele faz pelo sangue de Jesus. Como é que isso acontece na nossa vida? Talvez a grande pergunta seja isso, né? Porque parece relativamente fácil nós falarmos só em termos de características. Né? Olha, desse lado a característica é essa, daquele lado a característica é aquela, tudo bem, mas e aí, como é que eu faço a transição? Como é que eu vou de um lado para o outro? Como é que eu efetivamente vou ter a experiência de estar no reino de Cristo, de estar aqui, santo, irrepreensível e inculpável? Olha, irmãos, irrepreensível é aquilo que qualquer pessoa que olhar para mim não tem do que me acusar. Olha que é uma coisa
Top, né? Como fala hoje em dia, né? Top. A condição está no versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Colossenses 1, 23. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Até para reatar o fio, leiam desde o 21 então. Colossenses 1, 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos. Colossenses 1, 21. Colossenses 1, 21. Diz assim: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Então, aqui nós vemos duas questões, dois pontos essenciais para nos levarem a esta experiência. O poder de Deus está disponibilizado. Deus está querendo fazer. Não só querendo, está convidando. Agora, o que Ele quer da nossa parte? Firme na fé. Firme na fé. E o que é fé? É importante nós falarmos sobre a fé porque hoje em dia o pragmatismo impera. O que é isso? O pragmatismo, entenda-se, é incredulidade. É o não acreditar se não ver. A fé é o contrário. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O Senhor diz, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ali está a definição da fé. Ora, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Até no mundo por aí dizem que você realiza uma coisa quando você primeiro sonha com ela e enxerga ela com tanta realidade que toma posse dela. Aí você finalmente chega lá, né? Muita gente que vence fala, eu tinha certeza que eu ia vencer, né? Então, o que é isso? É a fé. É a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Me lembro que uma vez um rapaz novo, 23 anos, ganhou a São Silvestre. Pela primeira vez, nunca tinha ganho. E foi a primeira vez que ele correu também. E aí foram entrevistar, né, o treinador dele. O treinador falou assim, não, ele alguns dias antes estava falando, pode confiar em mim, eu vou ganhar. Impressionante, né? 25 mil pessoas vão correr. E ele fala, eu vou ganhar. O que ele tinha? Fé, né? Tinha fé, tinha convicção. Ora, no tocante à vida espiritual é a mesma coisa. Peraí, só que o poder que está atuando não é o meu, é o de Deus. Eu não preciso confiar nas minhas horas de treino, nos tempos que eu consegui alcançar. Eu preciso confiar no poder de Deus, no infinito. O poder de Deus que vai me levar de uma situação para outra. Vai me fazer santo, vai me fazer irrepreensível, vai me fazer inculpável. Então, a fé é, por assim dizer, aquilo que se apodera do poder de Deus. É quando eu me vejo já na vitória. Se ver diferente. Ah, mas todo mundo fala que eu sou assim, que eu nunca vou mudar. Blá, blá, blá. Olha, gente para falar o que não deve está cheio. E até a gente às vezes fala, né? Assim, às vezes a gente perde um pouco a paciência. Né? Até dentro de casa, isso é tão comum.
Aí você fala, mas você de novo, fazendo isso aqui? Nós já não conversamos 30 vezes. Mesma coisa de novo. E o que isso gera na mente da pessoa? Aquele desânimo, né? Se a pessoa está tentando melhorar, isso é frustrante, né? Agora, sabe, aí Deus pede para você fazer o seguinte: olha, filho, esqueça todos os teus fracassos até aqui. Agora, olhe você lá na frente, você amanhã. Só que você amanhã será agora. Porque eu vou atuar na tua vida. Eu já estou com você. E se eu estou com você, a vitória chegou. Ela não é para amanhã, ela é para hoje. Para o momento. Você é uma pessoa nova. Você é uma pessoa diferente. Mas e se me acusar? Olha, o acusador sempre vai te acusar. Esqueça o que ele diz. Olhe para mim. A partir de hoje você já não é assim. As coisas que eu fazia, eu não faço mais. E aí, começa uma nova experiência. Quando? Agora. Não é amanhã nem depois. Então, o que Deus quer? Que nós permaneçamos firmes na fé, na certeza das coisas que se esperam e na convicção das coisas que não se veem. Mas até hoje eu fui e nunca consegui. Tá bom, até ontem, até daqui um minuto atrás. Poxa, mas agora é diferente. Por quê? Porque eu tenho convicção. Deus está comigo, e com Deus na frente não dá errado. Amém. Jesus está na minha vida e Ele vai me dar vitória. E outra coisa que o apóstolo mencionou ali foi a esperança do Evangelho. O que é a esperança do Evangelho? Tem gente que confunde esse termo. Ele acha que a esperança é assim: eu sou um pecador terrível, poxa, eu não consigo melhorar, mas um dia eu vou deixar de usar droga. A esperança do Evangelho. Será que é isso? Pois se Deus está falando que Ele muda na hora, então a esperança do Evangelho não pode ser essa. A esperança tem que ser outra coisa. E de fato ela é outra coisa. A esperança do Evangelho é a realização do propósito final de Deus para a vida da humanidade. Um dia o homem foi imortal. Não tinha doença, não tinha morte, não tinha roubo, não tinha violência, não tinha nada. Tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, tudo era bom. Ora, a esperança do Evangelho é que tudo retorne a ser como era. Essa é a esperança do Evangelho. E não vai ficar só nas palavras de quem fala. Nós vamos ler. Abram lá em 1 João, capítulo 3. Versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós somos filhos de Deus. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos. Quando é que nós vamos ver a Deus? Hein? Quando Jesus voltar e levar todos nós para lá, nós não vamos ficar mais nessa de, eu acredito que Deus existe e tal. Nós vamos ver efetivamente. Vê-lo no seu trono, ver os anjos. Né? Então não vai mais ser necessário ter fé. Ninguém vai usar a fé. É a vista daí. A fé hoje, ela tem uma função. Né? Mas chegando lá, poxa, em grande parte, é vista. Nós vamos ver a Deus. Então, o apóstolo está se referindo a algo que vai acontecer lá no céu. Lá, nós seremos como Ele. Como é que vamos ser nós lá? Imortais. Imortais. Não vai ter ruga, não vai ter cabelo branco, né? Santificados. Oi? Santificados. Esse é o conceito que muitos têm. Lá no céu nós vamos ser santificados. Mas se a gente observar bem,
Pelo poder de Deus, hoje, pela fé, eu já me torno o quê? Santo. Certo? Então, eu devo estar santificado hoje, na terra. Né? Quem viveu em santidade na terra, lá no céu vai continuar vivendo em santidade. Qual vai ser a diferença, então? A diferença é o corpo. Né? O corpo. Não tem mais cabelo branco, não envelhece mais, não fica fraco, não fica doente, né? Não tem a pelanquinha, né? O olho, pezinho de galinha que a turma fala. Nada disso, acabou. Né? Como é que vamos ser? Corpos imortais. Vai haver o brilho do nosso corpo na proporção do caráter que nós formamos na terra. A semelhança de Deus, a semelhança de Jesus. Diz que o rosto de Jesus brilha como o sol. E diz que o rosto de Moisés, quando ficou 40 dias lá no Monte Sinai, após ele descer, também brilhava. Então, quando nós estivermos no céu, também seremos como ele é, imortais, brilhantes. Hoje a palavra brilhante refere-se a alguém que realiza um feito, principalmente de ordem intelectual, né? Ah, esse é brilhante, descobriu, sei lá, alguma coisa. Mas lá não, seremos brilhantes efetivamente. Por quê? Porque as vitórias que Deus operou nas nossas vidas aqui, elas serão imortalizadas mediante o brilho do nosso próprio corpo. Então, quando Deus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Em que sentido? Físico. E hoje a esperança do Evangelho é que um dia nós sejamos imortais, nós tenhamos a vida eterna. É isso ou não é? Sim. Ou eu estou aqui esperando que eu vou continuar nesse mundão, sofrendo, vou morrer com 80 anos, sei lá, né? E aí acabou, quer dizer, a única diferença de eu e do ímpio é porque eu sofri as perdas, não briguei, mas eu morri do mesmo jeito. É isso? Não. Não. Existe uma diferença entre o justo e o ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. A esperança do Evangelho é essa. Versículo 3. 1 João 3, verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu tenho esperança da vida eterna? Sim. Quem aqui tem esperança da vida eterna? Amém. Em nome de Jesus, todos nós. Amém. Não é assim? Nós temos essa esperança. E se nós temos essa esperança, hoje nós andamos com Deus. Hoje nós buscamos pela fé sermos participantes do quadrado azul, libertos do pecado e não mais cativos. Andando em santidade, procurando ser irrepreensíveis e inculpáveis diante ou no meio da geração corrupta que está por aí. Não deixando que o meio nos faça, mas nós sejamos influenciadores do meio. Tem uma grande diferença. Não é assim? Nós sejamos o sal da terra, o bom perfume de Cristo, a luz do mundo. Todas essas 3 ilustrações ensinam a mesma coisa. O perfume, se chegar alguém perfumado, todo mundo, não é assim? Olha, perfumado hoje, né? Tal. Então faz aquela diferença. Sal na comida também, principalmente se está no ponto certo, né? Agora, comida sem sal ninguém gosta. Luz. Poxa, depois das 7 da noite aqui, é bom que as luzes estejam funcionando. Senão ninguém quer ficar aqui. A luz faz a diferença. Então, sabe, o cristão faz a diferença. Você que está andando em santidade, você que abraçou a proposta de Deus pela fé, o Evangelho, você vai sair daqui e as pessoas vão notar que você faz a diferença. E eventualmente algumas vão querer ser como você é. Você pode estar no meio muito sujo, mas lá alguém no meio daquela sujeira tem esperança de ser limpo. E quem sabe em você, ele vai ver a porta da oportunidade. Amém. E que assim seja, meus queridos irmãos. Que o Evangelho de Colossenses seja vivo, efetivo e eficaz na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus.
Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, pedindo perdão dos nossos pecados, venho pedir que o Senhor nos firme na fé e na esperança do verdadeiro Evangelho. E que todos nós andemos de forma santa, irrepreensível e inculpável na Tua presença. Que saiamos daqui como novas criaturas. Aquilo que fazíamos até ontem, que não façamos mais. Que hoje sejamos diferentes. Que agora seja o momento da vitória. Senhor nosso Deus, que o Senhor seja o nosso guia, a nossa fortaleza, o nosso companheiro, aquele que nos acompanha, através do Senhor Jesus. Amém. E que esta semana já seja diferente. Que as pessoas, ao nos olharem, vejam que o Senhor Jesus brilha na expressão do nosso rosto. Amém. E que assim, Senhor, muitos tenham vontade também de ter aquilo que nós hoje recebemos. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Falando com você que nos assiste, estendo o convite para que você continue nos acompanhando, lembrando que as mensagens são transmitidas ao vivo, aos sábados, 11 da manhã, pelo canal do YouTube. Você pode tomar nota, youtube.com/TV Advertência Final. Também, um pouco antes, 15 para as 10 da manhã, há a transmissão da Escola Bíblica das Crianças. Atenção, você que tem os pequenos em casa, que também precisam receber a palavra do Senhor. Coloque lá no canal, no celular, no computador, no tablet, na TV Smart. Não perca a oportunidade de dar ao teu filho aquilo que ele precisa também. Nós vamos ficando por aqui, mas eu queria convidar você que foi tocado, você que ouviu a mensagem de Deus, o Evangelho puro e gostaria de se entregar ao Senhor Jesus. Quero te fazer um convite especial para entrar em contato a fim de receber mais estudos e eventualmente dar amanhã ou depois o passo do batismo. Nosso canal de contato é o WhatsApp. Fora do Brasil, digite 55, se no país, no Brasil, 41 99509 8425. Vai ser uma alegria, um prazer para nós podermos te auxiliar. Atenção àqueles que têm interesse, não deixem de entrar em contato. Eu sei que às vezes alguém coloca no YouTube e tal, só que no YouTube nós não temos condições de interagir com vocês, por conta de que nem sempre as pessoas acessam. Então, às vezes, coloca-se lá, fica-se 2, 3 meses, e aí que a gente vai ver que tem uma mensagem. Então, o ideal é termos um canal direto, ou o WhatsApp, ou eventualmente coloca lá teu e-mail e peça um contato. Aí sim a gente consegue estar dando o apoio ideal para vocês. Podemos também indicar a igreja mais próxima, o grupo mais próximo, caso haja, do local onde você se encontra hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Se quiser, feche os olhos para receber também esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que, se for da sua vontade, nas próximas oportunidades estejamos juntos estudando a sua palavra. Até lá.